Boa tarde, estou de volta. Acho que nossos vídeos vão ficar diários, viu? Ontem eu fiquei muito lisonjeada. Eu fiquei muito feliz e muito animada para dialogar com vocês diariamente. Vocês não sabem a gratidão que eu tenho e como minha família, minhas duas filhas, ficaram felizes com a receptividade de vocês. Então, já que vocês gostam e eu tenho tempo disponível e gosto também, eu vou transformar esse canal em um canalzinho diário, podendo, claro, algum dia faltar, mas a minha pretensão é essa. Ontem eu vi os comentários e vi muita gente fazendo menção assim: Leninha guerreira, a mulher guerreira, a mulher forte. Todos nós somos, nós mulheres especialmente, porque a gente quebra barreiras, tem muitos limites e mais dificuldades impostos, né, a nós, as mulheres. Então, por isso, a gente às vezes se destaca, quando na verdade é algo que deveria ser comum na nossa sociedade. Vivemos em uma sociedade extremamente injusta. E nessa sociedade injusta, a gente só se sobressai, a gente só consegue conquistar alguma coisa lutando muito. Deveria ser só trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na Petrobras, através de concurso. Eu tinha 20 aninhos quando passei no concurso. E por lá fiquei. Toda a minha vida laboral foi lá. Já falei a vocês que eu sou demitida política. E vou comentar as lutas que eu travei e o que me levou a ser uma demitida política. É um assunto longo, mas eu acho que dá para fazer por partes, para não ficar cansativo. Diante de qualquer injustiça, mesmo criança, ainda criança, eu nunca gostei de ficar de fora. Eu acho que quem fica de fora, quem não toma partido numa questão grave, numa questão crítica que requer atenção, na verdade não ficou de fora, tomou partido da pessoa mais forte. Isso aí nós vemos, né, no dia a dia, e tem frases de pensadores que falam isso. Se tem lá um cara de 2 metros batendo num cara de 1,5 m, um cara de 2 metros batendo numa idosa, e você não entra para tentar resolver, seja chamando a polícia, seja você mesma tomando alguma atitude, você ficou do lado da pessoa mais forte, porque sabe que aquela pessoa ali não tem condições, a outra, né, não tem condições de sozinha reagir. Então, eu sempre gostei de tomar partido. Então, eu ingressei na empresa, eu fui muito feliz. Hoje é um dia particularmente triste para mim, porque ontem a refinaria para a qual eu fiz concurso, onde eu ingressei com 20 aninhos, ela foi entregue de mãos beijadas a um grupo árabe. Mas isso é assunto para outra conversa. Hoje vamos falar aqui das lutas. Amigas e amigos, eu vi que nosso público é majoritariamente feminino. Todos e todas são bem-vindos. Vejam só, eu já falei para vocês que eu sempre fui militante. Desde pequena, logo cedo, eu comecei a tomar partido nas coisas e, além disso, estudar economia política, estudar a conjuntura que nos cerca, o que nos cerca no dia a dia, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. E essas coisas são sempre interligadas. Então, nos anos 80, antes disso, eu vou falar da minha realidade, que foi justamente quando eu entrei na indústria. Nos anos 80, a gente tinha um passivo muito ruim de lixo, tecnologia suja, produtos cancerígenos, produtos que em outros países, como chamavam na época, primeiro mundo, que nesses países, como eles não queriam usar tecnologia suja para não sujar seu solo, para não sujar e contaminar seu povo, então eles traziam para os países chamados terceiro mundo, que hoje são chamados de países periféricos. Então nós somos do terceiro mundo, de países periféricos. Mas isso é uma condição que nós vamos mudar.
E lá para frente a gente vai conversar sobre isso também. Pois é, então essas tecnologias sujas que eles traziam para cá, tem um exemplo clássico que é a Ródia. Eu inclusive conheço algumas das vítimas da Ródia. Eles se organizaram, as vítimas, através de uma associação, a CPO, Associação dos Combatentes dos Poluentes Orgânicos. Acho que era esse o nome. Eu conheço alguns. Tenho, assim, imenso amor por essas pessoas, esses lutadores. Eles se organizaram porque a Ródia chegou lá em São Paulo, na terra deles, explorou, contaminou com produtos extremamente nocivos, gerou um exército de pessoas doentes e depois fechou as portas e foi embora. Aqui na Bahia aconteceu a mesma coisa em Santo Amaro. Uma empresa veio para trabalhar com chumbo, então fez um miserê na vida das pessoas e hoje nós temos uma cidade que é contaminada por chumbo e até a solução seria remover as camadas de chumbo que estão no subsolo. O povo usou até para pavimentar a casa o chumbo, porque não sabia, né, do perigo. Então, nós temos cidades que são assim. Aqui, ao redor da refinaria que eu mencionei, a minha refinaria, eu chamo de minha porque eu tenho um carinho muito grande, não só pela refinaria, como os colegas também, muitos amigos que eu fiz lá, lembranças de trabalho que eu gostava de fazer como técnica química, lembrança das lutas que nós fizemos, lembrança das greves que nós fizemos, enfim, é como se fosse um segmento da minha casa. Então aqui nos entornos da minha refinaria, aqui na Bahia, ela está sendo entregue e eu estou muito preocupada com o passivo ambiental. A empresa nova, ela está comprando com esse passivo, quem vai cuidar da vida das pessoas que estão contaminadas? As de dentro da refinaria, eu sou contaminado da refinaria. E as pessoas de fora da refinaria que vivem naquela região ali. Então eu estou fazendo um trabalho para tentar. E olha, gente, quando eu digo que eu vou tentar, é tentar mesmo, é buscar mesmo. Um amigo, não sei se já falei isso para vocês, ele diz assim: Leninha, o que você tem de melhor, você tem de pior. Todas as vezes eu pergunto o que é. Ele diz: é coragem. E é verdade, eu acho que é um traço característico meu. Mas acho que todo mundo, diante de situação limite mesmo, situação de indignação, acho que é capaz de criar uma coragem assim repentina. Fiz esse arrodeio todo para que vocês percebam o tamanho da responsabilidade de viver num local desse, um local insalubre, porque é poluído, periculoso, porque coloca a vida de muita gente, não só as pessoas que trabalham lá, mas das comunidades vizinhas em risco. E um trabalho penoso. É penoso, porque é um trabalho que estressa, é um trabalho que tira seu sono, é um trabalho... Eu trabalhava em regime de turno. Quando eu entrei em 87 na refinaria, era uma multidão de homens e pouquíssimas mulheres. Nós fomos, eu e algumas meninas, eu chamo elas de meninas ainda, nós fomos, fizemos parte dos primeiros grupos de mulheres na indústria brasileira, trabalhando em regime de turno. Então, o choque da realidade é chegar lá e encontrar um ambiente com adoecimento e com acidentes de trabalho. A gente vê nos noticiários uma vez ou outra, né, a notícia de um acidente de trabalho e se choca, entristece o coração. O que a mídia não diz é que isso é comum. Nessa empresa que eu trabalhei, a Petrobras, a empresa que eu amo, mas que infelizmente tem quem gerencia, né, o patronato, as pessoas de cargo, não só na Petrobras, elas tendem a achar que aquilo ali é uma extensão sua e que podem fazer o que elas querem. E não pode ser assim. E a minha primeira luta, primeiro momento que eu atuei de forma incisiva nessa relação de trabalho por conta de acidente, foi em 88, talvez início de 89, mas eu acho que foi 88. Eu já era da CIPA, depois eu vou falar para vocês o que é CIPA. A maioria deve saber.
e soube que tinha ocorrido um acidente em uma das unidades, um acidente muito grave. Tem uma torre, um reator, numa unidade de produção de gasolina, e essa unidade estava parada para manutenção. Então, periodicamente, as plantas industriais precisam passar por manutenção. Tem algum tipo de manutenção que pode ser feita com ela operando, sem parar a produção. E alguns, na maioria dos casos, a unidade tem que estar parada. E quando essa unidade para, não ficam só os trabalhadores petroleiros concursados e terceirizados lá dentro. Fica um mundo de trabalhadores que são, eles chamam fichado, eu não gosto dessa palavra, mas eles são convocados nas cidades vizinhas para irem para lá ajudar nessa tarefa, né, aí um vai trabalhar na pintura, outro vai trabalhar na solda, já que os da casa somente não dão conta. E foi justamente um trabalhador desse que estava lá. Ele, no momento que ele se acidentou, ele estava encarregado de levar lanche para os colegas que estavam no alto da torre. Na época, eu ainda bem nova, eu não entendi ainda como buscar uma forma de protegê-lo, mas eu tive a certeza de que alguma coisa tinha acontecido para que ele tivesse se acidentado, que aquilo não era uma fatalidade. O que aconteceu com ele foi que ele teve o rosto imprensado pelo elevador, um elevador externo de parada. Elevador externo de parada, amigos, é assim. Tem a torre, tem a escada que os trabalhadores usam no dia a dia, plantas mais modernas têm elevadores, mas durante parada para manutenção, constrói ao longo daquela torre, daquele reator, seja o que for, constrói um elevador. Era noite, ele estava, salvo engano, ele estava trabalhando há mais de 18 horas, direto, sem ir em casa. Então ele estava muito cansado. E ele estava com os lanches dos colegas e o elevador não chegava. E ele, quando não suportou mais esperar, cansado, ele resolveu fazer assim, ó, para tentar ver, ele não conseguia enxergar onde o elevador estava. E nesse momento o elevador desceu. Ele não morreu. Mas ele precisou passar por 7 fraturas de rosto, né, de face, de crânio. Teve politraumatismo no rosto. E, para minha surpresa, tinham colocado o caso dele como tentativa de suicídio. Gente, ninguém vai esmagar a cabeça para se acidentar, para se matar. Então eu vi que aquilo ali era errado e fui pesquisar. E eu só sabia assim, alguma coisa eu vou achar para protegê-lo, e achei. Esses elevadores externos, que são feitos para parada de unidade, eles precisam ter uma sinalização. Precisam ter lâmpadas, luzes acesas, para que as pessoas enxerguem onde ele está. E a outra coisa, tem que ter um anteparo, uma porta, como todo elevador tem, que impeça que você tenha acesso ao vão antes que ele esteja ali. Então essas duas coisas não existiam. Eu aí fui atrás disso, fui atrás da segurança da Petrobras, setor de segurança. A princípio eles negaram, vou encurtar a conversa, mas eu fiz bastante zoada até que consegui que revertesse e colocasse com um acidente de trabalho e não uma tentativa de suicídio. Então, meus amigos, qual a diferença para ele? Primeiro é saber que alguém se importou. E segundo, deixar essa pecha de suicídio, que é uma coisa muito triste. Já pensou a pessoa resolver, a pessoa fica o resto da vida estigmatizada de que tentou suicídio. Suicídio é uma coisa séria. É uma coisa extremamente lamentável mesmo. Ninguém tira a vida e está com sua consciência perfeita. Seja por dívida, seja por qualquer coisa. Quem tira a dívida está em sofrimento. A vida está em sofrimento. Mas esse é outro assunto. Enfim, então ele teve direito a um acompanhamento da Petrobras, teve direito a ficar em benefício, não perdeu o emprego porque ele já ia ser demitido, como se tivesse atentado contra a vida dele lá dentro da Petrobras. E esse foi o primeiro caso que eu consegui reverter mesmo. No relatório que dizia suicídio, nós tiramos e fizemos aparecer o exame e a causa, o acidente e a causa. 2 causas principais.
A primeira, não ter lâmpada no elevador. E a segunda, não ter uma porta, um anteparo e permitir que a pessoa entre no vão. Com a experiência, eu descobri que existem normas nacionais, internacionais. Aqui no Brasil nós temos a legislação trabalhista. Ela é maravilhosa, falta efetividade, mas ela é muito boa. Eu digo para vocês, para quem sabe o caminho das pedras, sabe procurar, ela é muito boa. Então, na legislação trabalhista, uma parte da legislação trabalhista está em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Elas são chamadas de NR. Então, nessas NRs, que são as normas regulamentadoras, existem mecanismos de proteção para tudo que você imaginar em relação à saúde do trabalhador. E eu passei a estudar isso com o propósito de ter mais subsídio, ter mais firmeza, apresentar dados e informações que fossem incontestáveis. Porque uma coisa é você chegar para um gerente que provocou, em última instância são eles que provocam mesmo, alguns deles, que provocam esses acidentes quando expõem a vida das pessoas. Uma coisa é você chegar para ele, olha, eu acho que não foi isso que aconteceu, não, eu acho que... Não, eu aprendi a chegar dizendo assim, olha, o que aconteceu foi isso e está aqui, né? A norma regulamentadora está aqui dizendo exatamente o que. Então, é um assunto, talvez você conheçam pessoas que tenham passado por acidente de trabalho. Eu sou vítima de acidente de trabalho, porque são vários tipos. Esse que eu acabei de falar, do rapaz que teve o rosto esmagado, é um acidente de trabalho típico. Tem acidente de trabalho atípico, como por exemplo acidente de trajeto. Se você está indo para o trabalho, no seu roteiro normal para ir e vir, e o ônibus bater, qualquer coisa assim acontecer, você foi vítima de um acidente de trabalho. E aí os desdobramentos desse acidente de trabalho são os mais variados, a depender de que circunstâncias eles aconteceram. Então, e tem acidente de trabalho do tipo doença ocupacional ou doença profissional. Difícil? Não. Doença profissional é aquela que somente naquela profissão tem. Só naquele tipo de profissão. Então, benzenismo, benzeno é uma substância. Eu vou ter tempo de falar para vocês de tudo isso. Se alguém se contamina por benzeno e fica doente, ela é portadora de doença profissional, que foi na profissão dela. Porque nos outros lugares não tem contato, né, com benzeno. E doenças ocupacionais. Eu sou vítima de algumas doenças ocupacionais. Essas doenças ocupacionais são da mesma forma equiparadas a acidente de trabalho. E são doenças que ou foram agravadas, você já tinha, foram agravadas, ou ocorreram no ambiente de trabalho, mas que na sociedade tem. Quer ver? Uma sinusite. Vários colegas meus trabalharam no laboratório da refinaria comigo. Eles tiveram sinusite. Mas assim, de cada 10, 7 tinham sinusite. Então, epidemiologicamente, a gente percebe que foi provocado no trabalho. Quando isso é reconhecido como doença do trabalho, chama doença ocupacional, porque lá fora, aqui fora, todo mundo pode ter sinusite. Mas aquela foi equiparada a acidente de trabalho, porque foi lá dentro do trabalho que aconteceu. Já viram quanta coisa eu falei? Vou editar, vou postar e peço o feedback de vocês nos comentários. Hoje eu li todos os comentários. Espero continuar me aperfeiçoando para que eu possa responder os comentários de vocês, tá bem? E quero feedback de vocês, dizendo se eu falei muito, se usei termos técnicos, perguntando sobre alguma das coisas que eu falei aqui, que certamente vocês conhecem pessoas que foram vítimas de acidentes de trabalho. Então agora me despeço. Hoje eu vou assistir ao Dr. Marcelo. Ele, além de ser tudo o que eu disse ontem, né? Uma pessoa incrível, uma pessoa generosa, bondosa. Ele é especialista em programas. Então eu agora vou ficar assistindo ele para aprender. Ele já é o meu guru. Eu falei para vocês ontem, né? Em todos os aspectos em relação ao que ele faz.
E agora ele vai ser o meu guru também do mecanismo de fazer vídeos. Então um abraço, viu? Um abraço. Meu telefone eu vou sempre deixar aqui para que vocês, em qualquer oportunidade, qualquer necessidade, e se quiserem também incluir alguma pauta, vocês podem fazer isso a qualquer momento, tá bom? Um abraço diretamente da Bahia, essa terra que eu amo. E até amanhã.